Olá, meus amigos entusiastas da numismática e do colecionismo. Hoje eu vou falar para vocês de moedas raras e às vezes muito valiosas. Mas o que faz a moeda ser rara, o que faz a moeda ser valiosa? Principalmente é a lei da oferta e da procura. É se a moeda é colecionável, se a tiragem da moeda foi baixa, se é uma série que saiu com uma tiragem baixa, uma série antiga, ou mesmo o material com que a moeda foi cunhado. Eu vou começar falando para vocês de algumas moedas que vocês podem ter no bolso de vocês, né? Porque hoje a gente está vivendo um momento de crise. Então, às vezes, vocês têm uma moeda no bolso de vocês que pode ser uma moeda valiosa e vocês não sabem. Vou começar com um exemplo mais básico aqui, que é essa moeda de 25 centavos do ano de 1999. Mas por que uma moeda simples assim é considerada uma moeda colecionável? Pela tiragem dela. A tiragem dessa moeda aqui foi de pouco mais de 32 milhões de moedas. É uma moeda da segunda família do real que teve uma cunhagem relativamente baixa. Então, uma moeda dessa daqui, em estado MBC, chega a valer R$ 5,00. Isso para um colecionador que precisa de uma moeda dessa para fechar um álbum, para fechar uma série de 25 centavos, por exemplo, é uma moeda que tem o seu valor. Outra moeda aqui de 25 centavos, que é muito colecionável, é a famosa moeda da FAO. Essa moeda da FAO aqui, ela teve uma tiragem de apenas 1 milhão de moedas. Com uma tiragem tão baixa e com a produção feita em 1995, essa moeda começou a ficar escassa no mercado, começou a ficar muito procurada pelos colecionadores. Então, uma moeda dessa daqui, hoje em dia, ela é negociada a partir de R$ 22,00 no estado de MBC. Outra moeda que vocês podem ter na carteira, moeda que vocês podem ter naquele porquinho que fica na cômoda, que fica na estante, uma moeda que pode estar jogada no canto da gaveta, é a moeda dos direitos humanos. Essa moeda dos direitos humanos, ela teve uma cunhagem muito baixa. A cunhagem dela foi só de 600 mil peças. Essa moeda aqui, em MBC, no estado MBC, hoje em dia ela é negociada em torno de R$ 150,00 pelo preço do catálogo. Agora, amigos, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Se por um acaso vocês estiverem com essa moeda, com esse bonequinho com a cabeça para cima, virarem essa moeda nesse sentido e o valor facial de R$ 1,00 ficar de cabeça para baixo, parabéns, vocês ganharam na loteria. Essa moeda é considerada uma moeda reverso invertido e ela chega a custar mais de R$ 1.200. Mas hoje o vídeo não é para falar sobre moedas anômalas, não é para falar sobre moedas com erro de cunhagem, então eu vou deixar esse assunto para uma próxima ocasião, certo? Então, a próxima coisa que torna uma moeda também rara, uma moeda cobiçada, uma moeda valiosa, é a série que a moeda saiu. Por exemplo, essa moeda aqui é a famosa moeda do índio. Muita gente conhece ela como moeda do índio. Essa moeda aqui é a moeda da série Vicentina. Ela foi cunhada em comemoração ao 4º centenário da colonização do Brasil, e ela é uma moeda que teve uma tiragem baixa também, foi uma tiragem de apenas 1 milhão de unidades. Aqui é o cacique Tibiriçá, e é uma moeda muito bela, uma moeda de R$ 100,00 e que faz parte da famosa série Vicentina, que contém a moeda do coletinho.
A moeda do coletinho, para quem não conhece, é a moeda de R$ 500, cunhada no mesmo ano dessa moeda aqui, no ano de 1932. A moeda do coletinho, o valor de catálogo dela é R$ 380, mas hoje em dia ela não é comercializada, por menos de R$ 500. Outra coisa que faz uma moeda ficar valiosa também é o material com o qual ela foi cunhada. Por exemplo, essa moeda aqui é uma moeda cunhada em bronze. O bronze é um material que tem um valor agregado muito alto. Essa outra aqui também é mais antiga, uma moeda de 1875, também cunhada em bronze. E o bronze, ele tem um valor agregado, um valor do metal. Então, muitas moedas como essas daqui, elas simplesmente foram derretidas e vendidas a preço de metal. Então, são moedas que já tiveram uma tiragem reduzida, são moedas antigas, moedas do século retrasado, do século passado, que infelizmente acabaram ficando mais escassas em virtude do valor do material. Eu nem preciso citar aqui também moedas de prata, né, como essa daqui, de R$ 1.000, de 1860, que tem o seu valor agregado não só pelo valor histórico, mas também pelo valor do material, que é a prata. Outra coisa que torna a moeda antiga, outro fator que torna a moeda antiga, a moeda valiosa, perdão, é a antiguidade da moeda. A antiguidade e o estado de conservação, como por exemplo, essa moeda aqui, cunhada em cobre no ano de 1826. É uma moeda que está muito bela para a sua idade, então ela se torna uma moeda valiosa. Para encerrar o vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de outras moedas. São moedas que ainda estão relativamente comuns, são moedas em bronze e alumínio de 1 e 2 cruzeiros, principalmente, que hoje em dia, eu vou falar infelizmente, estão sendo usadas para fabricação de alianças, para fabricação de pulseiras e correntes. Cada pessoa ganha dinheiro da forma que sabe, não é verdade? Principalmente nessas épocas de crise que nós estamos vivendo. Mas o material, o metal da moeda, você consegue facilmente. Agora, uma moeda cunhada, por exemplo, como essa daqui de um cruzeiro de 1946, ela nunca mais vai ser cunhada, entendeu? Ela tem o valor histórico dela agregado. Então, essas moedas aqui, elas acabam sendo muito procuradas pelas pessoas que fazem essas semijoias, essas bijuterias ou alianças de moeda, e isso vai fazendo com que as moedas, para nós colecionadores, acabem ficando mais escassas. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês, principalmente, a entender um pouco mais do que torna uma moeda rara, uma moeda valiosa, uma moeda escassa. Não me aprofundei muito em outros assuntos, como moedas anômalas, como moedas prova. Isso daí fica para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aquele joinha para fortalecer o canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Se inscrevam no canal. Por hoje é só e muito obrigado.